Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 5, da classe de jovens da editora CPAD. O tema da lição, os títulos de Jesus. Lembrando que você acessando o site www.bdenfoco.com, você vai ter uma grande quantidade de conteúdo gratuito para ajudar você a preparar a sua aula para a sua escola bíblica dominical. Você vai encontrar as aulas em vídeo, as aulas em áudio e os subsídios em PDF para você poder preparar a sua aula. Tudo isso de forma gratuita no site do ebdenfoco.com. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Nós temos aqui, você está vendo aqui a página inicial do ebdenfoco.com. Você vê aí, ó, as aulas em vídeo, aulas em áudio, subsídio em PDF e conteúdo extra. Se você ainda não é assinante do ebdenfoco.com, você está vendo aqui o comando planos assinatura. Acesse www.ebdenfoco.com e confira todo um conteúdo de excelência para ajudar você na sua escola bíblica dominical. O nosso texto do dia encontra-se em Filipenses, no capítulo 2, verso 11, que diz: "E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Filipe, exortando os irmãos, e nesse texto de Filipenses 2, esta linda canção, essa linda poesia, onde ele exalta a encarnação, a humanidade de Cristo, ele faz neste final este fechamento, dizendo que mesmo sendo Jesus aquele servo que sofreu, padeceu na cruz e morreu, mas um dia ele ressuscitou, e um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A síntese nos diz assim: o conhecimento claro e seguro de quem o Senhor Jesus é, através dos seus vários títulos, tem o poder de trazer à luz a solução para vários aspectos relevantes da pessoa do Salvador do mundo. Isso aqui é muito interessante, porque conhecer Jesus é tudo na vida de uma pessoa. Mas as pessoas costumam ter um conhecimento um tanto distante de Jesus. Um conhecimento apenas retórico, um conhecimento conceitual. Mas quando nós olhamos para Jesus e nós vemos os seus títulos, nós começamos a nos aproximar mais de Jesus. Nós vemos que alguns dos títulos de Jesus nos mostra tanto a sua divindade quanto a sua natureza humana. Tanto mostra a sua transcendência quanto mostra a sua emanência. Tanto mostra a sua grandeza como Deus, quanto mostra o quanto ele se importou conosco e esteve aqui conosco, esteve na terra como homem, para poder nos entender e por nós interceder. O nosso texto bíblico está em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Claro, estude todo o texto de Filipenses, capítulo 2. Aliás, o ebdenfoco.com disponibiliza para você alguns PDFs de comentários bíblicos dos principais expositores bíblicos que nós conhecemos, exatamente dessa passagem bíblica, para que você tenha uma ideia do que o comentarista
está querendo dizer ao apresentar esse texto de Filipenses 2. Então acesse www.bdinfoco.com e lá no conteúdo, lá no ícone conteúdo de jovens, você vai encontrar esses PDFs desse texto bíblico para você estudar. Nossa introdução. A vinda do Filho de Deus ao mundo é o clímax de uma série de promessas anunciadas no Antigo Testamento. Em virtude disto, as Escrituras denominam Jesus com um conjunto de títulos e adjetivos, buscando dessa maneira apresentá-lo de forma da melhor forma possível àqueles que não tiveram o privilégio de conviver diretamente com o Salvador. Pensar sobre cada uma dessas designações de Jesus nos ajudará a compreender melhor a totalidade da obra do Salvador. É claro que nós precisamos estar atentos quanto ao que os judeus esperavam, né? Nós não podemos ler o Novo Testamento sem ter esta perspectiva de que Jesus veio cumprir o que havia sido dito pelos profetas. Então, esses títulos de Jesus geralmente foi predito pelos profetas e é importante que a gente tenha esse conhecimento para entender. Primeiro ponto, Filho do Homem. O uso e a origem do conceito do Filho do Homem no Antigo Testamento, viu? Tudo que nós vemos no Novo Testamento é a realidade do que foi o Velho Testamento. O Velho Testamento era sombra e o Novo Testamento é realidade. Numa tradução Filho do Homem em hebraico, Filho do Homem em hebraico é Ben Adam, Filho do Homem. Literalmente Ben Adam, né? Filho do Homem. Esta é a tradução de Filho do Homem do hebraico, né? Este detalhe linguístico etimológico demonstra a associação do conceito, a princípio, com o caráter adâmico do personagem a quem ela refere-se. Esta expressão está presente no Antigo Testamento em quase 100 versículos, especialmente no livro do profeta Ezequiel. Há, no entanto, uma característica muito peculiar da presença desse termo no Antigo Testamento. Ele aparece em 90% dos casos no livro de Ezequiel, onde há mais de 90 registros. Assim, a expressão, num primeiro sentido, corresponde à imagem de um legítimo filho de Adão, um filho da humanidade, ou um humano de verdade, né? Parece que, melhor, quando nós olhamos para Jesus falando ali, usando a expressão Filho do Homem, essa não é uma expressão nova. Precisamos entender isso. Essa não é uma expressão nova. Ezequiel já usou esta expressão lá no seu livro, né? E parece que a ideia de Ezequiel, pela tradução do hebraico, a ideia era afirmar que aquela pessoa é de fato um pertencente à natureza humana, ele é um humano de verdade. Parece que esta é a ideia. E se esta é a ideia também no Novo Testamento, se esta ideia também está presente, ainda que não seja só ela, mas se ela está presente, não está errado, porque Jesus era homem e é homem. Ele foi um humano de verdade. Ele foi um humano de verdade. Ele não era uma mera miragem. A autorreferenciação de Jesus como Filho do Homem. Filho do Homem.
Este é um dos títulos mais recorrentes do Novo Testamento, aparecendo mais de 80 vezes. Com raras exceções, o título que Jesus atribui a si mesmo nos 3 evangelhos sinóticos é sempre Filho do Homem. No Novo Testamento, além da expressão também carregar uma possível conotação apocalíptica, como nós vemos em Apocalipse 1, 13, 14, 14, é relevante o fato dela não estar presente na vasta literatura do apóstolo Paulo. Verdade? Nós vamos ver essa expressão Filho do Homem apenas dada pelo próprio Cristo e pelo apóstolo João em Apocalipse. Paulo não usou esse termo. O termo pode ser entendido como uma autorreferenciação de Jesus à sua humanidade e um esforço de esclarecer sua vocação espiritual e não política, né? Por que essa abordagem do autor é importante? É importante porque quando Jesus o chama de Filho do Homem, se nós formos fazer este link com Ezequiel, ele está querendo apenas enfatizar que ele era humano de verdade. O que era absolutamente necessário que o nosso Salvador, o nosso Messias, fosse humano de verdade. Não tem nenhuma ligação com o pensamento judaico da época de que o Messias seria um homem poderoso politicamente que livraria Israel do jugo de Roma. Um homem político. Não tem nada a ver com esse aspecto. Se nós linkarmos esta expressão Filho do Homem para Ezequiel, a ideia é Jesus enfatizar a sua humanidade, a necessidade dele ser de fato humano, como de fato, para a teologia bíblica da encarnação, da morte e da ressurreição de Cristo, ele precisava ser humano de verdade, de fato era. Especialmente como uma possível indicação do cumprimento profético de Gênesis 3. Gênesis 3 diz ali que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus está enfatizando de certa forma que ele era humano de verdade. Por que Jesus optaria por atribuir a si mesmo tantas vezes este título em específico? São várias as possibilidades de respostas, dentre algumas, por sua conotação de humildade e simplicidade. Em momento algum do Evangelho, vemos Jesus exigindo para si mesmo, com arrogância, tratamento por meio de títulos. Olha, é possível que tenha assim uma conotação de humildade. Entretanto, não é apenas isso. Porque há lugares em que Jesus fala da expressão Filho do Homem com uma conotação divina. Por exemplo, ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados na terra. Essa é um direcionamento para o ser divino, porque sabemos que só Deus pode perdoar pecados. Então, Jesus estava usando esta expressão, mas com uma outra conotação também, que nós com certeza vamos ver mais à frente. Pensando no texto de Daniel capítulo 7, do ser divino, que é ali chamado também de Filho do Homem. Pode ter uma conexão com a humildade, que Jesus demonstrou humildade em todo o seu ministério? Pode, porque Jesus, o texto que nós lemos de Filipenses nos mostra isso. Mas nós não podemos entender apenas nesse aspecto. Por causa disso. Porque Jesus, em certo lugar, e não apenas uma vez, ele perdoou pecados, fazendo referência a este título de Filho do Homem, dizendo para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Esta é uma atribuição divina.
e não apenas humana. Ao contrário, o Salvador sempre portou-se como um de nós. E, como bem fala o escritor aos Hebreus, ele não se envergonhou de chamar-nos de seus irmãos, né? Paradoxalmente, não é contraditório, mas paradoxalmente, Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é humilde e exaltado ao mesmo tempo. Mas a sua encarnação é a sua identificação com o seu povo. Era preciso que ele passasse por esse processo, o que não o diminui em nada na sua divindade. Mas ele veio à terra humilde para nos dar o exemplo. E como diz o escritor de Hebreus, ele não se envergonha de ser chamado, de chamar-nos de seus irmãos. O paradigma de Jesus para nossas autoavaliações. Jesus não incomodou-se em ser reconhecido a partir da sua humildade, mesmo sabendo de todas as limitações que tal condição lhe acarretava. Por que nós deveríamos dar crédito a qualquer tipo de movimento religioso, evangélico ou não, que defende aberta ou dissimuladamente uma divinização da humanidade? Olha, nós temos historicamente, e parece que nos tempos atuais, tem surgido muito este aspecto de certas teologias antropocêntrica, né? É engraçado isso, porque Jesus tornou-se homem para salvar o homem, não para fazer do homem um Deus. E as pessoas usam a humanidade de Jesus para tentar se colocar como Deus. Jesus se torna homem para que o homem conheça Deus. E agora o homem quer que Deus conheça o homem como Deus. Está tudo errado, essa perspectiva dessa teologia humanista, antropocêntrica. Deus, que é o Todo-Poderoso, se fez homem. Ele desceu a nós, porque nós estamos embaixo. Nós subiremos com ele, não subiremos por nós mesmos, não seremos exaltados em nós mesmos, mas somente nele, em Cristo Jesus. Faz muito bem, meus amados, o comentarista a observar este ponto, onde ele diz, fazendo uma pergunta até para que fique mais fixado em nossas memórias, por que nós deveríamos dar crédito a qualquer tipo de movimento religioso evangélico ou não, que defende abertamente ou dissimuladamente uma divinização da humanidade? Jesus não divinizou a humanidade. Jesus humanizou a divindade, para que a divindade pudesse vir até nós, para que nós pudéssemos ter acesso à divindade. Era impossível nós termos acesso ao divino sem essa humanização da divindade, em certo aspecto, é claro. Em certo aspecto. Quando eu falo humanização da divindade, eu não falo no aspecto filosófico, mas no aspecto prático, no aspecto físico, que o divino se tornou humano para que nós pudéssemos conhecer o divino. O divino se tornou humano para que nós conhecêssemos o divino, não para que nós nos tornássemos seres elevados, superiores. Nós continuamos sendo pecadores, dependentes da graça de Deus. É necessário denunciarmos ou abandonarmos todo modelo de falso cristianismo que procura endeusar pessoas, inflacionando seus egos e entorpecendo suas autopercepções, né? Paulo diz em Filipenses, na leitura bíblica que nós lemos,
que nós devemos ter como exemplo o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, fez-se humilde. Mesmo ele sendo grande, fez-se pequeno. Mesmo ele sendo quem era, fez-se um nada por causa de nós. O exemplo é esse. Não é o exemplo dos homens arrogantes que nós devemos ter. Não é o exemplo dos homens amantes do dinheiro e da fama que nós devemos ter, de querermos sermos como Deus, como deuses, né? Diz um certo teólogo que a primeira vez que alguém quis ser como Deus foi lá quando Satanás quis ser como Deus e foi expulso do céu. E a segunda vez foi quando o próprio Satanás convenceu Adão e Eva a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O desejo de Adão e Eva ali era ser como Deus. E olha a tragédia que deu. Então, nós, ao conhecermos Jesus, precisamos nos prostrar diante dele. Não querermos sermos deuses. Quanto mais próximo de Deus, mais humanos nós nos reconhecemos. E isto nunca será prejudicial. Antes será um ótimo antídoto contra todo tipo de soberba e insensatez. Lembrando que Deus nos fez humanos. Quando nós somos humildes, quando nós adoramos a Deus, quando nós amamos o próximo, quando nós somos corretos, quando nós temos caráter, nós somos aquilo que Deus nos fez, humanos. Filho de Davi, a expressão filho de Davi. A expressão filho de Davi, claro, vai remontar à realeza de Jesus. A realeza de Jesus, este é o título que se refere diretamente à realeza de Jesus. É assim que Mateus apresenta-nos Jesus logo na primeira frase do seu evangelho. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi. Então é isso. O comentarista já deixa bem claro aqui. Qual é a ideia do título Filho de Davi? O título Filho de Davi fala da realeza de Jesus. Fala de que ele é descendente da linhagem de Davi. É descendente do trono de Davi. A associação do mestre da Galileia com o rei Davi concede-lhe o status de personagem que cumpre importantes promessas do Altíssimo feitas ao grande rei de Israel. Nós podemos ver isso em 1 Reis 8:25, 2 Reis 8:19, 2 Crônicas 21:7, Isaías 9:7, Jeremias 33:17. Né? Jesus é o descendente de Davi. Deus fez uma promessa a Davi de que o seu trono seria eterno. E o rei eterno, que ocuparia esse trono eterno, seria o seu descendente divino, Jesus Cristo. Há um forte caráter messiânico nesse título, uma vez que num tempo de opressão e controle do Império Romano, somente um legítimo descendente da casa de Davi poderia trazer esperança de cumprimento das profecias sobre a libertação dos filhos de Israel de toda e qualquer opressão. Parece que a ideia de filho de Davi tem uma conotação mais messiânica, mais poderosa para os judeus do que a expressão filho do homem. Quando se fala de filho de Davi, havia nos judeus uma perspectiva, uma esperança de um grande rei, que provavelmente teria inclusive alguns dotes divinos que libertaria eles da opressão do jugo romano. É a partir desse título, inclusive, que a fraudulenta acusação dos líderes religiosos contra Jesus ganha algum tipo de fundamento. Nós temos isso em Lucas 23:2. Pois em momento algum dos evangelhos, senão na crucificação, vemos o título Rei dos Judeus associado ao Mestre. Porém, ao ser chamado de Filho de Davi, este outro título ficava implícito. É claro que nós vemos no início sobre a expressão Filho do Homem, certamente tem ali o aspecto
do que foi dito por Ezequiel, que mostra que ele é um humano de verdade, mas também tem o aspecto que mostra, o aspecto mostrado por Daniel, que ele é divino, poderoso, governador do universo, né? E nós vemos textos onde Jesus usa a expressão filho do homem em um contexto puramente divino, quando ele perdoa pecados. Ele diz, eu já falei sobre isso, né? O filho do homem, para mostrar que o filho do homem tem poder para perdoar pecados. Mas quando nós olhamos para o título Filho de Davi, nós vemos, inclusive, os judeus tendo uma esperança maior na pessoa que teria esse título de filho de Davi. Por quê? Porque o contexto da expressão filho do homem no Novo Testamento é usado somente por Jesus. E o contexto da expressão filho de Davi é usado apenas pelos judeus. Jesus não se autoproclamava filho de Davi. E quanto a rei dos judeus, Jesus também nunca se proclamou rei dos judeus. A única vez que ele afirmou, ou que pelo menos ele deixou transparecer isso, foi quando Pilatos perguntou, és tu o rei dos judeus? E ele disse, tu dizes. É tu quem está dizendo, és tu quem está afirmando. Jesus não negou, mas Jesus também não carregou no seu ministério esta referência de rei dos judeus e filho de Davi, mas sempre filho do homem, que pode ter a conotação de ser filho da humanidade, que é derivada do texto de Ezequiel, mas que pode também ter a sua divindade, que é derivado do texto de Daniel 7. Ao contrário da designação filho do homem, Jesus nunca se denominou como filho de Davi, verdade. São basicamente 3 os episódios no Novo Testamento nos quais o Senhor é nomeado como esse título. E são pessoas que dizem, não Jesus. Jesus nunca se chamou filho de Davi, nem rei dos judeus. A cura da filha da mulher cananeia, né? Nós vemos lá aquela mulher que clamou Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada, era uma cirofenícia. A cura de Bartimeu, o cego Bartimeu, né? Filho de Timeu, que Jesus está passando e ele está lá gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na entrada triunfal em Jerusalém, nós temos aqui 3 episódios bastante interessantes, onde uma estrangeira reconhece Jesus como filho de Davi, onde um cego judeu reconhece Jesus como filho de Davi, e na entrada triunfal a Jerusalém, toda a população ali de Jerusalém, os arredores, né? Fala assim, todo no sentido genérico, todos que estavam acompanhando Jesus o reconhecem como o herdeiro legítimo do trono de Davi, o rei de Israel. Analisemos então pormenorizadamente esses 3 episódios para que possamos mensurar a importância desse título de Jesus. Vamos lá. O poder de cura do filho de Davi. A mulher estrangeira e o deficiente visual clamaram por cura, chamando Jesus de filho de Davi. É um indício de que até as pessoas mais simples e desprestigiadas socialmente tinham plena consciência da magnitude e grandeza de Jesus nos dias de seu ministério. Como eu disse no início, uma estrangeira e um cego, um homem mendigo ali, um homem abandonado. Eles chamam Jesus de filho de Davi. O que é interessante é que mesmo, como o comentarista coloca aqui, mesmo estas pessoas simples, inclusive uma estrangeira, tinha consciência da grandeza dessa expressão filho de Davi, né? Tanto para você ver quanto que os judeus estavam na expectativa de um Messias filho de Davi. Tanto que para eles era muito mais palatável ouvir a expressão filho de Davi do que filho do homem. Parece que para os judeus não havia muita relevância, porque eles mesmos não chamavam Jesus de filho do homem. Jesus é que se chamava de filho do homem, mas eles chamavam Jesus de filho de Davi porque tinha essa esperança do reino davídico.
Diferente de César, que percorria seus territórios rodeado de pompa e glamour, o filho de Davi, verdadeiro e único herdeiro de um trono eterno, caminhava pelos mais inexpressivos rincões, levando consigo saúde e esperança, né? Papel de um verdadeiro rei. Mas como ele é um rei divino e não um rei humano, para ele isso fazia sentido. Esperança e saúde e paz para as pessoas. Para os homens do poder, esperança, saúde, paz, segurança, prosperidade não faz nenhum sentido para aqueles que são governados por eles. Mas o Rei Eterno tinha sempre em seu bojo essa perspectiva de melhorar a vida das pessoas também. Em nada Jesus diminuiu-se por dar atenção a pessoas marginalizadas, indivíduos que não eram, em virtude de condições biosociais, respeitados naquela comunidade. Em nada Jesus diminuiu, porque ele veio justamente para os enfermos, para os doentes. Um rei acolhendo o clamor de uma mãe estrangeira e o pedido insistente de um doente marginalizado. É uma prova inconteste de que não são coroas, súditos ou tronos que indicam a realeza de alguém, e sim o conjunto de ações, uma postura ética e um coração de rei. Como eu disse agora há pouco, os homens, os poderosos governantes humanos, especialmente os de hoje, não se preocupam com os necessitados. Jesus estava no meio desse povo. Mesmo ele sendo rei, ele não quis um trono, ele quis discípulos. Estes dois milagres de Jesus demonstram uma verdade inquestionável. Poder de trazer a morte e a dor, qualquer déspota enlouquecido tem. Contudo, autoridade sobre demônios e enfermidade, isto é, poder de dar vida, somente Jesus, o filho de Davi, tem. O que é interessante, que Jesus, nos seus títulos, nos mostra características especiais dele para o nosso relacionamento. Ele é rei, ele é homem, ele é Deus. O anúncio do rei em sua entrada triunfal. A imagem de Mateus 21:9 é um momento único no Evangelho. Jesus adentra Jerusalém, aclamado pelo povo, não apenas como profeta, mas também como real herdeiro do trono. E eles gritavam: Hosana, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. O clamor da multidão, provavelmente inspirado nos Salmos 20 e nos Salmos 18, descreve a chegada de uma autoridade na cidade. Era assim que os colonizados por Roma deveriam proceder quando da visita oficial de um senador ou mesmo do imperador. Com toda a pompa e circunstância, com todo o aplauso, com toda aquela recepção. Entretanto, havia uma expressão sendo cantada ou gritada aqui que faz toda a diferença. Eles dizem: bendito o rei que vem em nome do Senhor, em nome de Yahvé. Mas quem entrava na cidade era o Salvador, o prometido de Israel, o filho de Davi. Apenas Mateus, o escritor cuja influência da tradição judaica é mais forte, registra o título atribuído a Jesus, enquanto que os demais evangelistas destacam a realeza do mestre, sem contudo associá-lo à sua origem davídica. Isso é importante porque Mateus tinha esse objetivo: escrever para judeus, mostrar para os judeus convertidos e não convertidos também, que Jesus era aquele que cumpria as promessas da lei e dos profetas. Como sabemos, pelo menos parte da multidão que celebrou a chegada do Rei dos Reis em uma semana, seria manipulada para pedir a crucificação do Salvador.
Desta repentina mudança de comportamento fica um indício. Se a mentira e maldade dos religiosos induziram a multidão ao erro, a espontaneidade do povo levou-o à adoração. Por isso, menos protocolos religiosos, mais liberdade para adoração. Os protocolos religiosos eram típicos do farisaísmo, legalistas, duros, crus, vazios de fervor. Isso não significa que o culto, que a celebração, que a nossa devoção a Cristo seja uma coisa improvisada, deva ser uma coisa improvisada sem nenhum comprometimento. Na verdade, o que o comentarista diz, e repito aqui, é que a nossa adoração, que o nosso serviço não seja uma imposição de letras, de códigos, de comandos, de regras, mas de paixão por Deus. Terceiro, Messias, Jesus como Messias. Messias, Cristo, ungido. Sem dúvida alguma, o título mais importante de Jesus era Messias, Cristo, ungido. Em momentos marcantes do Evangelho, ele é reconhecido como Cristo. Já como ungido, temos a referência de Atos 4:26. É, porém, como Cristo que os autores do Novo Testamento mais se referem a Jesus de Nazaré. E isto não é por acaso. A importância desta aceitação de Jesus como Cristo é fundamental para as nossas vidas. O uso do termo justifica-se pela centralidade da obra redentora do Senhor, isto é, falar de Jesus, Cristo, é apresentar ao mundo o plano da salvação. Ou seja, falar de Jesus como Cristo é apresentar o Salvador. A palavra Cristo está diretamente associada à obra redentora de Jesus, a obra de salvação. Então, quando nós falamos de Jesus, o Cristo, ou de Jesus Cristo, nós estamos falando de Jesus, o Salvador. O Novo Testamento começa em Mateus 1:1 e conclui em Apocalipse 22:21 com a referência de Jesus como o Cristo, E nós não podemos abandonar esta perspectiva de apresentar Jesus ao mundo como Cristo. Como eu já disse, e como o comentarista deixa claro aqui, quando nós nos referimos a Jesus como Cristo, nós estamos nos referindo a Ele como Salvador. Cristo fala da sua obra redentora, do que Ele fez para redimir a humanidade. A ideia da unção está no Antigo Testamento diretamente associada à realeza de uma missão especial. A realização, melhor dizendo, de uma missão especial e específica, consagração de reis, sacerdotes e profetas. Tu és o Cristo. Num dos momentos mais emblemáticos do Evangelho, o mestre faz uma pergunta aos seus discípulos acerca da compreensão de sua identidade por parte da comunidade daquela época. Mateus 16, nós vemos isso, Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Ele pergunta aos discípulos o que a multidão, ou melhor, quem a multidão diz que o Filho do Homem é, E aí Pedro responde, os apóstolos respondem, uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Esta era a compreensão que a massa, que a população, que a multidão, que o povão tinha de Jesus, que ele era um mestre. Ele estava associado aos melhores de Israel, aos mais grandiosos heróis, João Batista, Elias, Jeremias, Mas Jesus também faz a pergunta aos seus discípulos, Os seus amigos apresentam-lhe o diagnóstico de que a multidão não possuía ainda uma percepção límpida de quem Jesus é. De um modo geral,
confundem-no com uma figura do profetismo do Antigo Testamento, ainda que um grande herói de Israel. Entretanto, não era esta a ideia. Depois desta problemática constatação, Jesus direciona a mensagem, a mesma pergunta para seus apóstolos. A resposta de Pedro é simplesmente uma das afirmações centrais da história do cristianismo. Então, após perguntar aos apóstolos quem as multidões pensavam ser o Filho do Homem, e ouvindo a resposta de que as multidões viam Jesus como um herói, ou como uma referência, ou como alguém da qualidade dos heróis judaicos, como Elias, Jeremias, João Batista, Jesus então direciona essa pergunta aos seus discípulos e diz: e vocês? O que vocês, ou quem vocês dizem ser o Filho do Homem? É importante também essa colocação, porque Jesus pergunta a eles: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem dissestes, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, não foi a natureza humana, não foi pelo conhecimento humano que tu conseguiu dizer isso, mas porque o Pai lhe revelou. Ou seja, mais uma vez, Jesus está fazendo referência à sua divindade, linkando a expressão Filho do Homem. Numa ressonância da imagem do Deus que age na história da humanidade, muitos presentes em momentos decisivos da história, numa ressonância da imagem do Deus que age na história da humanidade, muito presente em momentos decisivos da história de Israel. Pedro também enaltece de forma pública Jesus como Cristo. A resposta do apóstolo é tão categórica que o próprio Jesus afirma que ela não pode ser fruto de uma elaboração humana, antes produto da revelação divina. Isso leva-nos a crer que nós não podemos conhecer Jesus de fato, se não pela sua divina palavra. Quem é Jesus para nós hoje? Em que parte da história estaríamos hoje se a pergunta fosse feita a nós? Seríamos como a multidão que, ávida por bênçãos e benefícios, via o Senhor apenas como mais um profeta que realizava atos poderosos, ou teríamos a sensibilidade de Pedro e reconheceríamos Jesus como Cristo? Bom, Jesus disse para Pedro que aquela revelação só poderia ser dada divinamente. Nós temos a divina palavra de Deus para nos revelar Jesus como Filho de Deus, como Cristo, o Filho de Deus. Entretanto, existe um abandono em massa da leitura decente da palavra de Deus. As pessoas estão indo à Bíblia buscar massagem para os seus egos, não o reconhecimento do senhorio de Cristo, não razões para se arrependerem dos seus pecados, não fé em Cristo Jesus. As pessoas não estão indo buscar a salvação na Bíblia, elas estão indo buscar prosperidade. Então, eu presumo que, se essa pergunta fosse feita hoje, talvez a multidão diria a mesma coisa que aquela multidão disse, que ele poderia ser um grande mestre, um grande pregador, alguém revolucionário, mas não teria em seus corações e mentes a revelação divina de que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Infelizmente, em muitos lugares, Jesus não passa de alguém equivalente a um remédio para dores de cabeça, a quem recorremos em momentos específicos. Já em outras comunidades, Jesus é um trunfo na manga de alguém, através de quem demonstra-se poder e glória pessoal. Então, transformaram
Jesus em um objeto da sua própria cobiça, em um gênio da lâmpada para satisfazer as suas próprias necessidades. Felizmente, nós temos na Bíblia a verdade e nós não precisamos ser enganados por estas falsas doutrinas. Você que nos ouve, lembre-se, a Bíblia é a divina, inspirada palavra de Deus. Se Jesus diz que a revelação do conhecimento de Jesus como Cristo, Filho de Deus, só é dada de forma divina, a Bíblia é a divina, inspirada palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, que você vai encontrar Jesus como Deus, que perdoa os nossos pecados nela. Passa longe, em muitas igrejas, a percepção de Jesus como Cristo. Falar da cruz, da necessidade de confissão de pecados e arrependimento não dá ibope. Por isso, em muitos lugares, Jesus é apenas uma marca, quase uma palavra mágica. Você vê nas músicas mundanas as referências a Jesus como um amuleto, como alguém que supre a necessidade, ou melhor, que satisfaz o desejo do homem, porque Jesus supre a nossa necessidade, nossa necessidade real é uma necessidade dele, de Jesus, e ele supre essa necessidade. Mas as pessoas não querem suprir as suas necessidades, elas querem satisfazer as suas vontades egoístas, das quais o apóstolo Tiago diz que são diabólicas. Precisamos voltar à essência do Evangelho e concentrarmos-nos em pregar a Jesus Cristo e este crucificado. Se você olha para o que Jesus mesmo disse de si mesmo, como Filho do Homem, seja fazendo a conexão a Ezequiel ou a Daniel, Ezequiel como o homem e a Daniel como divino, se você olha para o que os judeus esperavam, o que a mulher Cirofenícia, o cego Bartimeu disse de Jesus como um título real, tudo isso é bíblico e é muito importante. Entretanto, esses aspectos não podem ser abraçados sem o que nós estudamos por último nessa lição, que é Jesus como Cristo. Ele era homem e ele é divino. Ele é o filho de Davi, porque ele era o herdeiro do trono de Davi. Mas ele é Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Como já falamos durante os comentários da lição, quando nós falamos de Jesus como Cristo, nós estamos falando daquilo que mais caracteriza a sua obra de redenção. Fala dele como Salvador. O Cristo é o Salvador. E nós precisamos resgatar esta perspectiva nas nossas pregações. Tudo bem? Jesus se autodefiniu como filho do homem. Os judeus o chamavam de filho de Davi. E nós, de filho do homem, de filho de Davi, especialmente de Cristo, que é o nosso Salvador. Nossa conclusão. Jesus é tão maravilhoso que definir quem ele é em uma só palavra ou expressão é impossível. Por isso, aprendamos mais e mais sobre quem é o nosso Salvador e como devemos chamá-lo. A indagação paulina ainda tem total razão de ser entre nós em nossos dias. O verdadeiro evangelho somente será anunciado às nações de modo eficaz, quando aqueles que pregam tiverem plena consciência de quem o Senhor Jesus Cristo é. Amém? Então é isso aí, que Deus em Cristo nos abençoa. Estamos chegando ao final do nosso comentário. Acesse www.ebdemfoco.com e confira todo o conteúdo do ebdemfoco.com para você.